Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar o livro O que é um corpo de luz? Mensagem de Arcanjo Ariel. O quarto nível do corpo de luz. Quando vocês passam para o quarto nível do corpo de luz, começam a entrar naquilo que chamamos de estágios mentais. Isso causa uma enorme mudança na química e no eletromagnetismo do cérebro. Nessa altura, se vocês tiverem cristais reguladores no corpo etérico, eles poderão se tornar extremamente incômodos. Vocês poderão começar a ter dores de cabeça constantes, ataques, dores no peito, vista obscurecida ou deficiência auditiva. Esses cristais impedem que as linhas de luz estabeleçam conexões no padrão de quinta dimensão, assim como a eletricidade. Dor no peito é algo que vocês podem sentir durante todo o processo para o corpo de luz, pois o coração começa a se abrir para níveis cada vez mais profundos. Todo o aparelho visual e auditivo começa a se alterar, em consequência da expansão do cérebro. Tem início uma atividade totalmente diferente no quarto nível do corpo de luz. O cérebro começa a estimular ambos os hemisférios ao mesmo tempo. E se houver algo impedindo-o de fazer isso, podem surgir complicações. A maioria das pessoas começa a sentir como se uma corrente elétrica atravessasse a cabeça. É possível que você sinta uma energia elétrica literalmente percorrer o crânio ou a coluna. Vocês podem ter a primeira experiência do que é o pensamento não linear, que pode ser agradável ou aterrorizante. Vocês começam a passar por uma mudança no nível mental. O corpo mental começa a dizer a si mesmo: Deus meu, parece que perdi o controle. É comum no quarto nível do corpo de luz aparecer alguém na vida de vocês dizendo: o mais importante é seguir o espírito sem hesitar, ou algo semelhante. De repente, o corpo mental é assaltado pela ideia: meu Deus, talvez haja alguém controlando isso tudo, porque com certeza eu não estou. E começa a mudar a percepção que vocês têm de si mesmo, passando a não ter mais tanta certeza do que é ou não é real. O espírito começa a mostrar imagens muito mais amplas e abrangentes da realidade ou dos padrões dos corpos energéticos. No quarto nível, tem-se uma vaga ideia de que existe um espírito. Subitamente, recebe-se impulsos de partes desconhecidas e a pessoa começa a achar que talvez convenha seguir esses impulsos. O corpo mental grita: espere um pouco, o que significa isso? Ele começa a querer deter o controle sobre o mundo e fica muito agitado, pois começa a perceber que tudo está mudando. Tudo que ele definiu como real está começando a mudar. A pessoa começa a ter surtos de telepatia ou clarividência. É simplesmente como se neste momento todo mundo estivesse sentindo certa empatia. E de novo, o corpo mental tenta assumir o controle, porque percebe que o corpo emocional está se abrindo e, obviamente, a seu ver, isso é perigoso e pode pôr a vida de vocês em risco. Por isso, os instantes de empatia podem ser extremamente incômodos para as pessoas, embora ao mesmo tempo possam ser muito estimulantes, pois proporcionam uma ligação muito maior com todas as coisas, uma sensação do tipo: estou ligado às coisas daqui,
Algumas pessoas talvez eu já conheça de outro lugar. Conheço você de algum lugar. Você parece familiar. E vocês começam a desconfiar de que talvez haja um propósito para estarem aqui. O quinto nível do corpo de luz. No quinto nível do corpo de luz, o corpo mental geralmente diz: quem sabe eu tente seguir o espírito. Não sei se vou conseguir, mas talvez eu tente. E ele então começa a procurar pistas. A pessoa muitas vezes começa a ter visões de si mesma fazendo outras coisas. Muitas vezes, seus sonhos começam a mudar. Ela começa a se lembrar um pouco mais de seus sonhos. Algumas pessoas começam a ter sonhos lúcidos no quinto nível. Em certos momentos, a pessoa pode achar que talvez esteja ficando louca, pois pode estar começando a ter pensamentos não lineares. De repente, em vez de ver as coisas como sempre viu, ela começa a perceber o todo, ou seja, começa a pensar de modo não linear, e então o corpo mental diz: espere um pouco, não posso controlar isso. Conseguiremos sobreviver se fizermos isso? Ele está, portanto, questionando o que está acontecendo. Existe um espírito? Acho que sim. Melhor procurar saber se ele existe, porque senão vamos todos morrer. A pessoa é assaltada pelo medo da morte, que emerge do corpo mental, e este começa a mudar seu comportamento e a abandonar antigos medos. Existe uma parte de vocês que é exatamente como uma criança exclamando: "Oba, estamos indo para a luz!" E vocês estão felicíssimos. E também existe o corpo mental que é exatamente como um velho ranzinza. Vocês perceberão claramente essas duas metades de si mesmos. Muito bem, terei de tomar uma decisão sobre o que quero fazer. Vocês começarão a tomar consciência de que são muito mais do que julgavam ser. Quando isso ocorre, o corpo mental nega: não, isso não é verdade, e bate com força a porta, para depois voltar a abri-la. E vocês continuam com essa sensação de abrir e fechar várias vezes. Pode até parecer uma atitude um pouco maníaco-depressiva. O que o espírito quer é que o corpo mental abandone o controle, para que vocês possam se tornar um espírito corporificado ativo neste planeta, plenamente consciente em todas as dimensões. No quinto nível do corpo de luz, vocês também começam a perceber que muitas ideias acerca de como as coisas são, na verdade, não são de fato suas. Vocês começam a tomar consciência: ó Deus, estou agindo exatamente como meu pai. Ele era exigente e eu também sou. Ei, espere aí, essa energia não é minha? Ou: minha filha derramou o leite e eu estou gritando com ela exatamente como minha mãe gritava comigo. Essa energia não é minha? Não quero fazer isso. Não é isso que quero fazer aqui. Vocês percebem que tem conceitos acerca da realidade que não são absolutamente seus. E começa o processo mental em que vocês tentam descobrir a própria identidade, diferenciando-se dos outros ao seu redor. Cada um tem, em seu campo energético, o quadro total de como as coisas são. Ele é diferente do quadro dos pais, dos avós, dos irmãos e dos parceiros. Esse quadro total está sendo continuamente atualizado. Quando vocês tomam consciência de que essas estruturas estão presentes em seus campos energéticos,
vocês podem se sentir externamente cercados por elas. Aqui estão vocês, cientes de toda essa mudança ocorrendo no corpo, toda essa coisa maravilhosa e, ao mesmo tempo, sentindo-se como se estivessem numa redoma de vidro. Toda essa mudança acontecendo e vocês presos a ideias. Então, vocês iniciam um processo de seleção. Bem, vou aceitar parte disso, nada daquilo, um pouco disso e um pouco daquilo. Começam a tomar cada vez mais consciência da sua própria energia, do que vocês realmente são. Quando têm uma ideia ou opinião sobre alguma coisa, vocês simplesmente se perguntam: estou pensando como meu pai ou estou sendo eu mesmo? Pode ser um pouco assustador olhar-se no espelho pela primeira vez e dizer: oh, não, estou ficando como a minha mãe, jurei que não seria igual a ela. Mas descobrem que chegaram a um ponto em que as ideias alheias acerca da realidade começam a influenciá-los cada vez menos.